não precisam. Então vamos lá, deputado. Fazendas centenárias são obrigadas a paralisar a produção em Minas Gerais. A lei ambiental mudou e os agricultores estabelecidos há décadas no estado passaram a ser tratados realmente como criminosos. A área desmatada nesta fazenda em Pará de Minas, no centro-oeste do estado, abriga 120 cabeças de gado e milhares de pés de milho. Mas seu Messias vai ter que procurar outras fontes de renda. A Polícia Ambiental determinou o reflorestamento da região e, além de interromper a produção, impôs multa de R$ 2.500. Eu tenho vontade hoje de ir para a cidade. Fazer o que aqui? Nós não podemos fazer nada, tudo que a gente faz está errado. Os hectares que seu Messias é acusado de desmatar são definidos em lei como área de preservação permanente. Fazendas, muitas delas centenárias, são obrigadas a interromper a produção. Isso é nossa tradição, nossa cultura. Meus pais plantavam, meus sogros plantavam, e isso nós não vamos poder passar para os nossos filhos. Além das multas e da obrigação de replantar a área, a Justiça determinou um manual de conduta rigoroso aos acusados. Eles devem comparecer ao fórum uma vez por mês. Não podem deixar a cidade por mais de 8 dias e estão proibidos de beber em público e passar a noite fora de casa. Caso contrário, serão presos. Eu me sinto um criminoso, porque a bandidagem está toda aí na roça, ninguém tem surciso, o produtor rural está sendo penalizado. Aos 83 anos, seu José segue à risca as determinações da Justiça. Mas o produtor de leite faz questão de ressaltar que a perda da liberdade saiu mais caro que a multa de R$ 4.000. Isso eu acho que devia ser feito para um marginal, um ladrão. Se o produtor parar com a sua produção, o Brasil todo perde, né? Perde emprego, perde renda. Em entrevista ao Canal Livre, o ministro Carlos Mink ficou chocado com a situação dos agricultores em Pará de Minas. A matéria, ela choca. Eu, por exemplo, nunca seria favorável à prisão desses agricultores. É bom que se diga que essa atuação foi uma atuação da Polícia Estadual e da Justiça Estadual. Eu teria uma atividade mais educativa, direcionando, do que tratar dessa forma. Ouvindo as palavras, sobretudo dos agricultores mais idosos, que eu acho justas, né? Um país que tem tanta marginalidade e impunidade, isso realmente choca e eu também fico chocado. Deputado, essa questão aí da plantação nas encostas, como se viu, isso é uma tradição, os fazendeiros sempre fizeram isso, o pai deles, no mundo inteiro, o avô, o bisavô, como aquela senhora disse. Agora, tem aí a questão da preservação. Tecnicamente, eu queria saber o que existe de realmente sério nessa questão de encostas. Dá para plantar nas encostas? Não dá? Isso é mais um absurdo exigido pelos ambientalistas militantes? Ou é possível conciliar aí o que é preservação com o que é produtividade? Além disso, temos encostas e encostas. Exatamente. É aí onde reside a questão. Só antes eu gostaria de registrar que quando eu apresentei ao ministro Mink essa denúncia sobre Pará de Minas, ele me contestou com uma veemência quase ofensiva, como se eu estivesse mentindo. Ainda bem que a televisão pode fazer o que eu não posso, né, que é levar o depoimento vivo de agricultores. Ainda bem que o ministro Mink pôde ver o que eu denunciei. E ele foi compreensivo com Exatamente, mas é evidente. O que é que ele podia fazer diante desses depoimentos? De homens com 80 anos de idade, que não sabiam o que era um policial na sua porta, um juiz, agora ser tratado como criminoso. Eu conheço casos de agricultores que cometeram suicídio, de vergonha e de constrangimento. Outro lá no Acre recebeu uma notificação, não sabia o que era, guardou e passaram 15 dias, a Polícia Federal chegou na porta dele. Aí foi que ele disse, olha, não me disseram o que era, eu não compareci, era chamado ao Ministério Público, eu não compareci porque não sabia ler. Então essa é a situação que temos. Mas a questão das encostas. A encosta pertence à chamada área de proteção permanente. No mundo inteiro se planta em encosta, na Europa, no Japão, no Brasil, se faz até canteiros quando a encosta é muito íngreme, para poder sustentar a plantação. Isso degraus, você pode ver, os degraus. Pode ver no Japão, na China, na Europa também. Nós temos aqui produção em encostas de café, em Minas Gerais. Café é tradicional plantar na encosta. Claro, de uva, maçã, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. A análise técnica do solo
é que determina como você pode plantar na encosta. Que tipo de proteção você... Em qualquer solo você tem que ter cuidados. Qualquer engenheiro agrônomo ou qualquer agricultor sabe que tem que fazer curva de nível para proteger a terra do efeito da água. O que precisa é assistência técnica. Muitos agricultores já sabem isso e já praticam empiricamente. Mas o movimento, a legislação florestal e ambiental da medida provisória, essa foi uma das razões porque ela não entrou em vigor, é porque ia ser uma tragédia social e econômica nessas áreas e onde se produz, por exemplo, café, uva, maçã. Então isso é a técnica que tem que decidir. Você não pode imobilizar áreas importantes para a agricultura e para a produção, porque nenhum país do mundo faz. Esse argumento que você está apresentando estará no seu relatório? E o senhor acha que isso é o que vai para o Código Florestal? Nós já ouvimos e temos técnicos de universidades e da Embrapa trabalhando para isso. Vamos fazer uma audiência de um dia inteiro com o setor de floresta da Embrapa para municiar, para definir com racionalidade a proteção, que é importante, proteger o solo, a água e o meio ambiente é fundamental para nós, mas proteger também a agricultura e a produção de alimentos, que também são fundamentais para o país. Ô, deputado, o Congresso teria como determinar uma autoridade capaz de julgar o que é adequado e o que não é? Por exemplo, nós temos o caso da Embrapa, como o senhor falou aí, que tem um histórico de responsabilidade, de sucesso na agricultura brasileira, que levou a agricultura brasileira a um crescimento fantástico de 30 milhões de toneladas de grão a 120 milhões de toneladas por hora. Por que deve permitir que se estabeleça uma dúvida entre um órgão dessa natureza, que teria capacidade de julgamento, com um grupo que não tem sequer suporte técnico para apresentar a favor das suas convicções, que são mera militância política? Porque essa ideia, o Ministério do Meio Ambiente tem essa força, eu disse que não é no Congresso, porque em 2001 foi feito um relatório para essa medida provisória ser votada e foi o próprio governo em 2001 que impediu a votação. Pressionado por grupos internacionais, eu vejo e sei como é que são as coisas. Mas tem acordos internacionais que nos obrigam a isso? Às vezes os presidentes ser submetidos à pressão. Eu vejo quando se fazia uma unidade de conservação e que se anunciava, parecia um anúncio na União Europeia. Brasileiros mesmo, poucos compareciam. Não há uma pressão nacional do movimento sindical, do movimento empresarial. O que há é uma pressão externa muito grande. Eu acho que a expansão da fronteira agrícola do Brasil incomoda muito. A expansão da fronteira mineral do Brasil incomoda muito. E como é que se contém? Se contém pela lei. E qual a forma mais fácil, qual o atalho para se congelar a fronteira agrícola e mineral no Brasil? Eu creio que eles encontraram o caminho. É pela lei, pela legislação ambiental. Porque na África, uma companhia europeia para retirar minério, ouro, diamante, você sabe como é que é feito, né? Tem que fazer uma guerra civil, não é um empreendimento comercial, primeiro é um empreendimento militar. Tem que tomar um Estado, financiar uma guerra civil para obter uma concessão incerta, porque daqui a 3 anos outro grupo pode derrubar aquele e tomar a concessão de volta. Agora vai entrar o Brasil com minério, com ouro, com diamante da Amazônia, nesse comércio, sem esse custo. É evidente que isso é inaceitável. O João